Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, meus amados irmãos, nós iremos continuar a falar sobre o assunto que começamos ontem à noite, a falar sobre a questão de perder a vida da alma, que envolve negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor. E o Senhor nos disse que aquele que quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida da alma por sua causa, a achará, a preservá-la. E João diz, a preservá-la para a vida eterna. Ela será preservada para a vida. Ontem nós começamos este assunto, infelizmente pelo curto tempo que tivemos, precisamos interrompê-la ontem, esta comunhão na Palavra de Deus. E nesta noite, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós voltamos a falar sobre este assunto, voltamos a continuar neste assunto que é em Mateus 16. Antes nós iremos orar ao Senhor, iremos pedir a graça do Senhor, a luz do Senhor, a direção dele, a unção do Espírito Santo, para podermos falar sobre este assunto, podermos ter comunhão sobre este assunto, a questão de perder a vida da alma. Algumas traduções falam perder a vida, em outras perder a alma, mas os estudiosos do passado nos disseram que a melhor tradução, o melhor entendimento desta verdade, desta doutrina, desta realidade é traduzir como vida da alma, perder a vida da alma. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ontem nós retomamos as lives, ficamos alguns dias, talvez algumas semanas, sem fazer lives, mas o Senhor nos concedeu novamente a graça. Durante esse tempo, estivemos muito ocupados com a obra de Deus, com as coisas relacionadas à obra, ao ministério, com muitas questões do serviço a Deus, e ficamos de certa forma impedidos de fazermos as lives, de continuarmos nesta comunhão na Palavra de Deus, mas gravamos alguns vídeos curtos para o desfrute, para o deleite dos irmãos, para principalmente a edificação daqueles que ouvem. Aleluia, louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos os que entraram, a todos que estão acompanhando esta live, esta entrada ao vivo. Eu agradeço a todos vocês, eu vos saúdo com a graça e a paz. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Antes, irmãos, eu quero pedir algo para vocês. Aquele que já é inscrito no canal Retornando ao Princípio, curta esta live e compartilhe esta live em todas as redes sociais. Aquele que ainda não é inscrito e entrou, se inscreva, curta e compartilhe esta live em várias outras redes sociais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso faz com que a palavra de Deus
alcance outras pessoas, para que ela alcance outras vidas. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Hoje aqui estou em um novo ambiente, estou no mesmo espaço virtual, mas em outro espaço físico que o Senhor nos concedeu para melhor servi-lo, para melhor ministrar a palavra de Deus para vocês. Aleluia! Sou grato ao Senhor a este novo local que o Senhor nos concedeu para servi-lo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então vamos orar, irmãos, vamos orar juntos em um só espírito, clamando pela direção do Senhor, pela luz do Senhor, pela unção do Senhor para falar sobre este assunto. Como eu disse ontem, ele é pouco conhecido e ele é de pouco entendimento para aqueles que conhecem. Ele é mais conhecido em alguns movimentos cristãos, que também são pouco conhecidos da maioria das pessoas, até mesmo conhecidos mundialmente falando. São grupos pequenos, movimentos pequenos, uma minoria entre o povo de Deus. Nem por isso deixam de carregar a verdade, de levantar a bandeira da verdade e de proclamar a verdade. Muitas coisas preciosas nós conhecemos e viemos a conhecer através desses movimentos que são menos conhecidos, movimentos de restauração, movimentos restauracionistas, de vida interior, de espiritualidade cristã mais elevada, mais profunda, de vida espiritual abundante, que visa o crescimento espiritual, a edificação espiritual, a maturidade espiritual. Louvado seja o Senhor. Bendito Deus, bendito Pai Celestial, te damos graças nesta noite. Te damos graças, ó Pai. Te damos graças pelo teu grande amor em Cristo Jesus, o teu Filho. Te damos graças pelo sangue de Jesus, o teu Filho, que foi derramado a nosso favor, para a nossa redenção, para o nosso perdão, para a nossa reconciliação contigo. Ó Deus, te somos gratos pelo teu Filho, pela morte do Senhor Jesus, por ele ter se entregue na cruz, no Calvário, para morrer por nós, para derramar o sangue dele, por amor a cada um de nós, por amor à igreja. Ele a si mesmo se entregou. Pai, te damos graças nesta noite, pela tua palavra que é verdade. Nos santifica pela tua palavra, nos edifica com a tua palavra e nos ilumina com a tua palavra. Revela-nos a verdade, a realidade espiritual pela tua palavra. A realidade da tua palavra é Cristo, o teu Filho bendito e amado, como vida, como luz, como tudo para nós. Ó Senhor, te agradecemos nesta noite. Unge-nos pelo teu Espírito Santo, reveste-nos pelo poder do teu Espírito, e no nosso espírito se mova, Senhor. Fale ao nosso espírito, fale pelo nosso espírito regenerado, nascido do alto, renascido do próprio Deus. Ó Senhor, edifica-nos a ouvir, unge os ouvidos do nosso coração e unge os olhos do nosso coração, para ver mais a Cristo,
para conhecermos mais de Cristo, para recebermos vida nesta noite, vida em abundância, para sermos edificados, para crescermos, para sermos transformados e conformados à imagem do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Irmãos, nas próximas lives eu não poderia me comunicar muito com os irmãos, fazer muitas saudações, me comunicar como é de costume. Então nessas próximas lives eu não estarei interagindo muito com vocês, porque este assunto ele é muito profundo, é necessária muita concentração, muita atenção e muita reverência. Por isso iremos nos concentrar mais na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, porque é um assunto de extrema importância, um assunto crucial, um assunto vital, fundamental, que embora ele seja pouco conhecido e pouco entendido, o cristianismo em geral, ele fala muito sobre negar a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Isso em relação à carne, aos pecados, ao mundanismo, não está errado, mas aqui nós já vimos ontem que esse negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor tem um objetivo, que é perder a vida da alma. A alma aqui fala de um outro aspecto da carne, é a carne se manifestando de uma outra forma, é a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza do velho homem, a natureza da carne se manifestando na alma de forma espiritual, levando o homem a cometer pecados espirituais, levando o homem a se opor à vontade de Deus, a se opor ao propósito de Deus. Aqui é um outro nível de coisas, são coisas mais profundas e mais sérias. Como eu disse ontem, essas questões que envolvem a alma aqui, que o Senhor chegou ao ponto de dizer que nós precisamos perder a nossa vida da alma, é porque trata-se não de pecados grosseiros, pecados de imoralidade da carne, que são conhecidos, que eu não quero mencionar neste momento. Nós temos uma lista deles em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, em Gálatas capítulo 5, em toda a Bíblia o Senhor Jesus também fala uma lista dos pecados que procedem do coração, e ali tem muitos pecados que envolvem a moral, a ética do ser humano, que envolve algo que prejudica diretamente as pessoas de forma aberta, algo que mancha o testemunho de um cristão, o próprio testemunho cristão, coisas que causam escândalo. Mas aqui, irmãos, embora seja algo espiritual, algo ligado à alma, algo que a pessoa não perceba, é algo extremamente sério, que afeta a nossa vida cristã, que afeta a nossa vida espiritual, afeta o nosso crescimento, a nossa edificação, afeta o nosso serviço a Deus, o nosso serviço na igreja. Por isso é muito importante nós entendermos isso, porque é algo
relacionado diretamente às coisas de Deus, as coisas que Deus quer fazer nesta terra, as coisas que Deus quer fazer na igreja, as coisas que Deus quer fazer por meio da igreja, para que o reino, a realidade, a virtualidade, todo o poder do reino, as virtudes do reino sejam manifestadas hoje na terra, manifestadas, expressadas de forma espiritual entre o povo de Deus, para que possa impactar este mundo, para que tenhamos verdadeiramente a igreja como a realidade do reino dos céus, a esfera na qual o reino dos céus opera, o reino dos céus domina, governa, aonde há o exercício do reino dos céus, do reino de Deus na terra, um povo governado e dirigido por Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos voltar aqui, irmãos, nós vamos rever algumas coisas para podermos entender melhor. Aqueles que não ouviram ontem, não assistiram, também possam compreender de uma forma melhor também agora. Qual foi o contexto no qual o Senhor Jesus falou essas palavras sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo? Ele falou sobre a questão de perder a vida da alma. Foi no contexto onde ele revelou aos discípulos que ele precisava ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos escribas, dos sacerdotes, dos anciãos, dos principais sacerdotes, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando o Senhor revelou isso aos discípulos, Pedro, chamando à parte, Mateus 16, 22, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. No 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, e quem perder a vida da alma por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, aqui nós vemos neste contexto, nós vemos o apóstolo Pedro, ele repreendendo o Senhor Jesus, ele dizendo ao nosso Senhor para que o Senhor tivesse compaixão dele mesmo, ele dizendo para que Jesus não tomasse o caminho da cruz, não fosse até Jerusalém morrer e, consequentemente, ressuscitar ao terceiro dia. Aqui o Senhor Jesus, ele detectou rapidamente que não era Pedro, mas era Satanás na mente de Pedro. Ele trouxe os pensamentos dos homens, os pensamentos naturais, os pensamentos terrenos do homem, que são contrários a qualquer ideia de sofrimento, a qualquer ideia de perseverança e muito menos a qualquer ideia de morrer pelas coisas de Deus. Mas aqui o Senhor morreria pelas coisas de Deus e principalmente por nós, para formar a igreja, para trazer a igreja à existência, para produzir a igreja e poder edificar a igreja. A igreja edificada, ela traz
a expressão, a realidade do reino de Deus na terra. O reino de Deus, o reino dos céus, é o conteúdo da igreja edificada pelo Senhor Jesus. Anteriormente, o Pai havia revelado a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus revelou a Pedro, a igreja, sobre esta rocha, a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele edificaria a igreja. O Senhor revelou isso a Pedro, e o Senhor também proclamou, profetizou sobre esta rocha, que é a revelação de Cristo, que é o próprio Cristo. A igreja será edificada, ela será construída para a habitação de Deus, para a expressão da glória de Deus na terra, para que o reino de Deus venha na terra em realidade espiritual e futuramente manifestado em poder na vinda do Senhor Jesus. Então, neste contexto, que Pedro ele havia recebido a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que a igreja era a realidade do reino dos céus, a igreja do Senhor Jesus edificada, ela tem como conteúdo a realidade do reino de Deus nela, e nela se expressa, se manifesta a realidade do reino dos céus. Aleluia! Então, neste contexto, o Senhor Jesus revelou a Pedro a vontade de Deus, que Paulo disse que é um grande mistério, a dispensação do mistério, o grande mistério, Cristo e a igreja. Quando ele falou sobre o casamento, ele discorreu sobre o casamento, ele disse que o casamento entre homem e mulher é um grande mistério, mas ele disse: eu me refiro a Cristo e a igreja. Na realidade, a realidade do grande mistério é Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Um dia haverá o casamento de Cristo com a igreja gloriosa, com o Cordeiro de Deus, a noiva, com o Cordeiro Redentor, em Apocalipse 19. Louvado seja o Senhor. Então, no contexto desta revelação, o Senhor Jesus veio também trazer uma revelação que é a mais importante, é a mais fundamental, a mais crucial e vital para as nossas vidas, que é a sua morte redentora no Calvário. Cristo precisava morrer no Calvário. Se Cristo não morresse, se o Senhor Jesus não se entregasse no Calvário, na cruz, no Calvário, para derramar o sangue dele, para morrer por nós, nós não seríamos redimidos. A igreja é formada por aqueles que são remidos, são lavados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Nós não poderíamos ser remidos, nós não poderíamos ser regenerados pelo Espírito Santo, recebendo uma nova vida, não poderíamos nos tornar a igreja de Deus, o reino dos céus não poderia vir como o conteúdo, como a realidade da igreja na terra. Então, a morte do Senhor Jesus era fundamental para que nós pudéssemos ser redimidos, pudéssemos ser salvos, reconciliados com Deus, lavados pelo sangue de Jesus, e assim
regenerados pelo Espírito Santo com uma nova vida, para nos unir ao Senhor Jesus ressuscitado e sermos a sua igreja, sermos o seu corpo, sermos a esfera na qual ele reina, aonde ele governa, aonde ele domina, como vida, luz e amor. Louvado seja o Senhor. O reino dele é um reino de vida, de luz e de amor. Ele reina em nós e sobre nós, ele nos domina, ele nos dirige, ele nos governa em luz, vida e amor. Aleluia! Estamos no reino do Filho, do amor do Pai. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Então aqui, irmãos, o que ocorre? O inimigo de Deus, ele se opõe à ida de Cristo até Jerusalém para morrer, para derramar o sangue dele, para nos redimir, para nos salvar e, consequentemente, gerar a igreja, trazer a igreja à existência, a produzir e edificar a sua igreja gloriosa, a sua noiva amada, e o reino de Deus vir para a terra. Então o inimigo se opôs aqui, ele trazendo pensamentos a Pedro, pensamentos terrenos, pensamentos dos homens, se opondo à ida do Senhor Jesus na cruz. Então, esse tipo de pecado, esse tipo de situação de oposição espiritual à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, esse tipo de oposição à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, é algo espiritual que ocorre na esfera da alma, na esfera da mente, da emoção e da vontade. Tudo que pensamos se torna um sentimento e tudo que sentimos se torna uma vontade. Então, o inimigo aqui, ele trouxe na mente de Pedro esse raciocínio lógico: tem compaixão de ti, Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, se nós nos aprofundarmos, quando Pedro fala, tem compaixão de ti, Senhor, ele aqui, além de usar a razão, a lógica, que foi sugerida por Satanás, ninguém gostaria de perder o seu mestre amado, ainda mais o amável Senhor Jesus, aquele que os amava, que os conduzia, que os ensinava, que os aperfeiçoava, que demonstrava o poder de Deus de forma plena para eles naquele momento, aquele que revelava a Deus como Pai para eles. Então, esse arrazoamento, essa lógica que foi lançada na mente de Pedro, é algo natural no ser humano, é algo que o inimigo de Deus se aproveita. Não é lógico você querer que o mestre que você ama, aquele que já é o seu Senhor, que você reconhece como o Senhor espiritual da sua vida, que caminha com você, de repente ele morra. Ninguém vai querer isso. E o inimigo, conhecendo essa razão humana, ele injetou esse pensamento a Pedro. E Pedro, emocionado, comovido, ele disse: tem compaixão de ti, Senhor. Pedro estava comovido, ele sentiu compaixão do próprio Senhor, ele foi sincero em seu pensamento, ele foi sincero nas suas emoções. É algo da humanidade isso. Ele também foi sincero na vontade dele, é algo humano,
a vontade de não permitir que algo de ruim aconteça com alguém que nós amamos, que nós admiramos, que é nosso amigo, que caminha conosco, alguém que nos ajuda. Então, todos os pensamentos, os sentimentos, aquela vontade de Pedro de se opor, são coisas naturais do ser humano, coisas naturais da alma humana, mas ali houve o toque do inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele lançou esse pensamento para que Pedro fosse contrário à ida do Senhor Jesus a Jerusalém, porque Satanás sabia que se Jesus não morresse e não ressuscitasse, os nossos pecados não seriam perdoados, não haveria um povo remido na terra que se tornaria a igreja de Deus, onde o reino de Deus iria se manifestar em realidade e poder espiritual. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela cruz de Cristo, pelo reino de Deus, pela igreja. Cristo, a igreja, a cruz e o reino são revelados aqui. E também é revelado o inimigo de Deus agindo na alma humana, ele trazendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, que se opõem ao propósito de Deus para enganar aqueles que são discípulos de Cristo, enganar aqueles que servem a Cristo com esses tipos de pensamentos que são naturais, porém eles tinham uma origem, o Hades, o inferno. Satanás era a origem desse pensamento de fazer Pedro a não concordar com a morte de Cristo, a reprovar a ida de Cristo a Jerusalém, a se opor à ida do Senhor a Jerusalém para morrer. Então foi algo que ocorreu na esfera da alma. Irmãos, eu quero esclarecer uma coisa que é muito importante sobre o que é perder a vida da alma. Precisamos esclarecer isso dizendo o que não é perder a vida da alma. Precisamos falar aquilo que não é perder a vida da alma, aquilo que perder a vida da alma não é. Precisamos ver algumas coisas para também não sermos enganados pelo inimigo de uma outra forma. Perder a vida da alma aqui, irmãos, que o Senhor Jesus fala, não é ascetismo, não é privar a sua vida humana de coisas legítimas que a sua vida humana necessita para sobreviver na terra. Não é um ascetismo rigoroso no corpo físico, negando certos prazeres que são necessários à vida humana, que são necessários para que possamos viver nesta terra de forma simples, comum, de forma normal e saudável, coisas que Deus criou para o homem. Em Timóteo, o apóstolo Paulo fala que Deus é aquele que prepara todas as coisas para o nosso aprazimento. Deus prepara todas as coisas para o nosso prazer. Tem uma variedade de coisas que Deus criou, que Deus prepara para o nosso prazer. São prazeres legítimos da nossa humanidade que Deus criou e Ele prepara para nós que somos crentes, que somos cristãos. Então tem várias coisas, nós precisamos de nos alimentar, precisamos de descanso,
precisamos de amizade, precisamos muitas vezes de companheiros que nos apoiem, precisamos muitas vezes ser elogiados daquilo que fazemos. Não é elogio para inflar o ego, para fazer orgulhoso, é um elogio normal. Nós precisamos dessas coisas. Então, perder a vida da alma não é um ascetismo que te priva de certos prazeres que você necessita na sua vida humana, que o seu corpo necessita. Seu corpo necessita de alimento, de descanso, necessita de um bom sono, você necessita de amizade, necessita de amor, de compreensão, de apoio, você necessita receber elogios, também faz parte da vida humana, são coisas da vida humana saudável, são coisas que são prazerosas a nós, prazerosas a nossa vida humana como um todo, é algo prazeroso ao nosso espírito, no aspecto humano, na nossa alma, no aspecto humano e também no nosso corpo físico. Então, perder a vida da alma não é ascetismo que te faça privar de coisas que Deus criou para a manutenção da sua vida aqui na terra, coisas que nos sustentam humanamente. Não é ascetismo, não é se privar de conforto, de boa comida, se privar de se cuidar da saúde, privar de cuidar da aparência, de se vestir bem, de ter uma vida mais próspera, mais tranquila. Não é se privar também de estudar, de melhorar profissionalmente. Tudo isso não tem nada a ver com perder a vida da alma, com negar a si mesmo, negar o ego para tomar a cruz e seguir o Senhor, tomar a cruz para fazer morrer esse ego carnal, esse eu carnal, que é a vida da alma. Perder a vida da alma não tem nada a ver com essas coisas humanas. Um dia eu ouvi uma amada irmã dizendo que voltava de uma conferência, era uma distância muito grande, e ela veio de carona com um casal, um irmão e uma irmã, que eram da mesma cidade, a mesma localidade dela, e nesta longa viagem ela veio num carro muito confortável, aqueles bancos bem confortáveis, e com ar condicionado. Ela voltou para a cidade dela, era uma distância longa. O Senhor proporcionou conforto para ela, e ela se sentiu, isso ela falou para mim, fui testemunha disso, ela se sentiu meio que condenada, meio que acusada, meio que sem jeito, porque ela disse que a alma gosta do conforto, e que ali era uma situação em que ela não havia negado a si mesmo. Então, isso que essa irmã disse não tem nada a ver com perder a vida da alma. Isso é ascetismo, é negar o conforto que Deus nos prepara, as coisas saudáveis para a manutenção da nossa vida aqui na terra, para que possamos ser saudáveis, para buscá-lo, para conhecer verdadeiramente o Senhor de forma espiritual, poder servir espiritualmente de forma adequada. Então o Senhor nos prepara várias coisas para a manutenção da nossa vida aqui na terra. Outra coisa que não é perder a vida da alma, que é algo muito perigoso,
que nós já ouvimos, já vimos algumas situações, já ouvimos dizer de várias situações e presenciamos, até experimentamos pessoalmente, muitas vezes, um grande equívoco. Perder a vida da alma não significa anulação da personalidade. Existe algumas pessoas que acreditam que perder a vida da alma é uma despersonalização. Não é anulação de personalidade, irmãos, isso é muito perigoso. É algo que o inimigo pode nos enganar. Essa questão de tomar a cruz para seguir o Senhor, negar a si mesmo, negar o eu, negar o ego, perder a vida da alma, não é personalidade anulada, não é despersonalização. Tem alguns irmãos que pensam dessa forma e estão profundamente enganados, profundamente errados. Eu vi um irmão testemunhando que foi para certo país e que lá ele viu pessoas com personalidades anuladas, como se isso fosse bom, mas isso não é bom. Perder a vida da alma não é anular a sua personalidade, a sua pessoa, o seu jeito de ser, não é isso. Isso causa, com o tempo, um grande vazio de humanidade. A pessoa se esvazia da sua humanidade, do seu jeito de ser, das coisas boas que ele pode gostar, coisas boas que ele pode apreciar na vida humana, que ele pode viver, que ele pode apreciar, pode desfrutar. E a pessoa cai nesse engano de negar a si mesmo, nesse sentido de não ser ele mesmo, no sentido de mudar o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, sua maneira de sentir. Às vezes, vou dar um exemplo, irmãos, às vezes uma pessoa emotiva, ela, não vou dizer que chora, ela derrama lágrimas com facilidade. Então alguém pode pensar que isso é algo do ego, da carne. Ele começa a se policiar, a se refrear emocionalmente para não escorrer lágrimas. Então é um ascetismo também isso, é um ascetismo na esfera da alma, na esfera da personalidade. Ele começa a reprimir o jeito de ser, o jeito de falar. Ele começa a reprimir coisas que ele gosta, coisas que são legítimas, eu estou falando. Vamos ser claros aqui, não são coisas pecaminosas, não são coisas mundanas, não são coisas imorais, mas coisas legítimas da humanidade. E muitos se esvaziam da sua humanidade, do seu jeito de ser, que Deus permite ser. Cada um tem que ser aquilo que ele é, buscando o Senhor, buscando ser transformado. A nossa humanidade será transformada e conformada à humanidade de Cristo, que é elevada, que é perfeita, que é santa. É uma união, a nossa vida se unindo com a vida de Cristo, a nossa natureza humana se mesclando com a natureza de Cristo, e a nossa personalidade humana, o nosso caráter humano sendo incorporado pela personalidade, pelo caráter de Cristo. Nós vamos sendo transformados
de glória em glória. As virtudes de Cristo, as excelências da pessoa, do caráter de Cristo, vão se constituindo em nós, e nós vamos sendo transformados, parecidos com o Senhor. Mas nós não deixamos de ser nós mesmos. Será um Mateus, será um João, um Carlos, será uma Maria, será uma Flávia, será uma Marta, transformada na imagem do Senhor, mas nós continuamos a ser nós mesmos. É o pecado que vai embora, é a natureza caída que vai embora, é o ego caído que vai embora, e Cristo se une a nós, se mescla a nós, se incorpora a nós. Agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O eu não morreu, a alma não morreu, a personalidade não morreu, é um novo eu, houve um novo nascimento e nós somos transformados, é um novo homem, é Cristo nos transformando na sua própria imagem e restaurando a imagem de Deus em nós. Continuaremos a ser nós mesmos, mas transformados. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, existe esse engano que é muito perigoso, de formar um ascetismo na esfera da alma, da personalidade, pensando que está tomando a cruz, mas na realidade praticando um ascetismo, uma despersonalização. O resultado é depressão, é um vazio, porque nós não teremos Deus nos enchendo. Muitas vezes nós somos carentes de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, da palavra de Deus, da vida de Deus. Nós temos dificuldade em comer da árvore da vida, a nos alimentarmos de Cristo, nos alimentarmos da palavra de Deus, para sermos não somente nutridos, mas curados pela palavra de Deus. Nós temos essa dificuldade. Aí nós vamos lá no nosso engano, no nosso equívoco, e nos esvaziamos da nossa humanidade. Aí nós ficamos sem Deus e sem humanidade. Vai gerar uma grande depressão, um quadro de grande ansiedade, um quadro de grande insegurança, de grande instabilidade emocional naqueles que tomam esse caminho. Então, perder a vida da alma não é ascetismo, se privar das coisas legítimas que Deus criou para a nossa vida. Perder a vida da alma não é ter uma personalidade anulada. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que o Senhor está mostrando isso a nós, que o Senhor venha curar a muitos que erraram, que andaram no caminho do ascetismo, e muitos que andaram no caminho da anulação da personalidade, aonde vem um vazio espiritual e humano, vem uma depressão espiritual muito grande na vida daquele cristão, daquele crente, porque ele está se esvaziando de coisas legítimas que Deus criou para a manutenção da sua vida, para que a sua vida seja saudável nesta terra. Então nós vamos definir, irmãos, o que é perder a vida da alma nesse contexto aqui. Perder a vida da alma, irmãos, está relacionado
diretamente as coisas espirituais, a vontade de Deus. Aqui Satanás, ele se manifestou na alma de Pedro, trazendo a Pedro, quando a vontade de Deus foi revelada a Pedro, aqui a vida da alma, a carne, a natureza caída, ela se manifestou na vida da alma, no ego, na mente, na vida da alma de Pedro, se opondo à vontade de Deus. Então, a manifestação da vida da alma, da vida carnal no ego, se manifesta em oposição à vontade de Deus, em oposição à revelação de Deus, em oposição às coisas de Deus, ao propósito de Deus. Perder a vida da alma aqui é quando nós recebemos a revelação de Deus. Pedro recebeu a revelação de Cristo, a igreja, do reino, mas era necessário a cruz, o Senhor Jesus morrer na cruz, para que houvesse, para que o grande mistério fosse produzido, Cristo e a igreja na esfera do reino de Deus. E aqui Satanás lança esse pensamento na mente de Pedro, e aqui a vida da alma, a vida caída, se manifesta na alma, na esfera espiritual, na esfera do serviço espiritual, trazendo um pensamento, um sentimento, uma vontade contrária à vontade de Deus, contrária ao propósito de Deus, contrária à revelação divina. Então, irmãos, perder a vida da alma é quando Deus nos revela algo, aí o inimigo traz aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo, aquele sentimento de dizer não a Deus. Começamos a arrumar razões para nos opormos à vontade de Deus. Nós criamos coisas em nossa mente, na esfera das nossas emoções, das nossas vontades, para não fazermos a vontade de Deus, para não fazermos as coisas da forma que Deus quer, da forma que Deus revela. E a revelação de Deus está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. E o Espírito Santo traz a nós esta revelação. Ele traz ao nosso espírito, ele também traz por meio da igreja, por aqueles que falam na igreja, por aqueles que ministram a palavra de Deus na igreja, sejam os ministros que são mestres, que ensinam de forma didática, ou sejam os profetas que ministram de forma espontânea, compartilhando a palavra de Deus, exortando, encorajando, consolando para edificação. A revelação da vontade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, do desejo do coração de Deus, é revelado na palavra pelo Espírito Santo diretamente a nós, e também por meio dos servos de Deus, aqueles que ministram a palavra de Deus. Pode ser o irmão mais simples, ele fala por Deus, ele pode revelar a vontade de Deus para você. Como? Abrindo a Escritura com entendimento espiritual. Louvado seja o Senhor. Perder a vida da alma aqui é quando nós estivermos fora da vontade de Deus, fora do centro da vontade de Deus, quando não estivermos na esfera da dispensação divina, na esfera do desejo do coração de Deus, quando estivermos nos opondo, nós devemos negar a nós mesmos.
precisamos renunciar àquele pensamento, renunciar àqueles sentimentos, àqueles desejos, àquela vontade que se tornaram uma oposição à vontade de Deus. Precisamos negar, renunciar, precisamos tomar a cruz. Aqui, irmãos, um servo de Deus que eu aprecio muito, em um livro que foi publicado, uma mensagem que foi liberada em mais ou menos 1977, 78, eu tinha 4 anos de idade nesta época. Um livro que eu li muito, fala sobre o exercitar do reino e a edificação da igreja. Eu li esse livro várias vezes, apreciava muito, amava o capítulo 1, porque fala sobre a revelação de Cristo, fala sobre a igreja. Depois ele começa a mostrar essas coisas sobre negar a si mesmo, tomar a cruz. Ele diz que tomar a cruz, negar a si mesmo e tomar a cruz é aceitar a vontade de Deus em nossa vida. A vontade de Deus faz com que a nossa vida da alma, nesse aspecto de oposição à vontade de Deus, ela morra. Nós iremos tomar a cruz, nós iremos fazer morrer a vida da alma, iremos perder a vida da alma no aspecto em que ela está sendo uma esfera onde Satanás se opõe à vontade de Deus, com pensamentos errados sobre o plano de Deus, com sentimentos errados sobre as coisas de Deus, com desejos, com vontades erradas, até mesmo em relação a pessoas que nós conhecemos, que nós servimos juntos. Perder a vida da alma é negar toda aquela sugestão espiritual que é contrária a Deus, que é contrária à revelação divina, que é contrária à direção de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, era uma situação muito séria, porque Pedro, quando fala para o Senhor ter compaixão dele mesmo, se nós nos aprofundarmos no texto com uma visão espiritual, com entendimento espiritual, Pedro está propondo para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus poderia nos redimir e trazer à existência todas aquelas realidades espirituais de Cristo, a igreja, a edificação da igreja, do reino de Deus, a nossa redenção. Ele estava sugerindo aqui, de uma forma sutil, usado pelo inimigo, estava sugerindo para que Jesus tomasse um outro caminho, que Jesus tivesse um segundo plano, uma outra forma de redimir o homem, de cumprir o plano de Deus, sem passar pela cruz. Era uma proposta realmente que não vinha dele, vinha do inimigo de Deus. Ontem nós compartilhamos que a morte do Senhor Jesus ela foi determinada antes da fundação do mundo. O próprio apóstolo Pedro, depois, no final da sua carreira, do seu ministério, da sua jornada cristã na terra, em sua primeira epístola, eu não me lembro se é o capítulo 1 ou 2, ele diz que fomos redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, para a nossa redenção, para o cumprimento do propósito de Deus, para preparar todas essas realidades espirituais, era conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela. Um dia eu vi um servo de Deus dizendo que na eternidade, no céu, no conselho da Trindade, foi quando Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele decidiu morrer pela igreja. Ele decidiu ali, antes da fundação do mundo, se entregar pela igreja, derramar o sangue dele pela igreja. Então ali Cristo, ele toma essa iniciativa. Então, dentro do conselho da vontade de Deus, no conselho da Trindade divina, foi aceito, foi designado que Cristo morresse em nosso lugar, que o Senhor Jesus derramasse o sangue dele em nosso lugar. Isso foi algo que o Senhor tomou a iniciativa, algo planejado pelo Pai na eternidade. O Pai planejou a redenção em Cristo por meio do Espírito Santo. E naquele conselho, o conselho da vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus, no conselho do Deus triuno, da Trindade divina, ali, aquilo que o Pai planejou em seu Filho, por meio do Espírito, ali na eternidade, o Filho toma a iniciativa de morrer por nós. E ali é decidido que Cristo seria enviado para morrer por nós. Tudo isso estava no coração de Deus, era o desejo do coração de Deus. Isso estava nas profundezas do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas houve um momento na eternidade, um momento no céu, antes da fundação do mundo, que eles se colocaram em conselho, e ali Cristo, ele toma a iniciativa, ele declara a sua iniciativa, ali ele ama a igreja e decide morrer por ela, decide derramar o sangue dele para morrer pela igreja. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é muito sério se opor a essa questão. Irmãos, nós temos apenas mais 4 minutos de comunhão. O tempo agora está terminando, tempo determinado aqui por esse espaço virtual, por esta plataforma. O tempo está findando. Então nós iremos continuar daqui novamente a falar sobre o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos os irmãos, a todos os amados irmãos e irmãs que nos acompanharam. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Te damos graças, Senhor Jesus, pela tua palavra que é verdade. Nos ilumina, Senhor. Fala conosco, continua a falar conosco, pela tua palavra que é verdade. Nos edifica, nos limpa, nos purifica com teu sangue, o teu precioso sangue. Por ele a igreja foi comprada, foi lavada, foi redimida, e um dia se tornará a igreja gloriosa, para se casar contigo, o Cordeiro Redentor. Senhor Jesus, em teu nome santo oramos, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor.